eu vou reproduzir uma partida que eu joguei no Free OK. Eu saí de C3 para B4 e ele veio de F6 para E5. Joguei de E3 para F4 e ele jogou G7 para F6. Eu fui de D2 para E3 e ele veio de B6 para C5. Joguei de B4 para A5 e ele veio de A7 para B6. Fui de B2 para C3 e ele veio de F6 para G5. Um jogo muito bom, muito perigoso, e quem descuidar certamente irá perder. Eu joguei de E3 para D4 e ele veio de Z5 para E3. Fui de D4 para F6 e ele veio de E7 para G5. Joguei de F2 para D4 e ele veio de C5 para E3. Aqui eu já fiquei numa situação difícil. Joguei de G3 para F4 e ele veio de E3 para F2, devolvendo a peça. Eu fui de G1 para E3 e ele veio de H8 para G7. Até o momento o jogo estava equilibrado. Resolvi jogar de H2 para G3. Ele veio de G5 para H4. Fui de C3 para D4. Ele veio de H4 para F2. Joguei de E3 para G1. Recuei a peça. Aí já está com a intenção de pegar uma peça minha. Fui de G7, ele veio de G7 para F6. Eu joguei de C1 para D2. Ele veio de F6 para G5. E eu fui de D2 para E3. Joguei de F8 para G7. Ele veio de E1 para F2. Ele veio de D6 para C5. E eu de A1 para B2. Partida começando a se definir. B8 para E7. Ele jogou. Eu fui de B2 para C3. Ele veio de G5 para H4. E eu prontamente respondi de F4 para E5. Ele veio de E7 para D6. E eu joguei de E5 para F6. Depois de ter jogado para E5 para F6, ele jogou de G7 para E5. E eu joguei de D4 para F6. Até o momento parece que está ruim para mim, mas eu já tinha armado um golpe para ele. Se ele jogasse de H6 para G5, ele perderia o jogo. Não agora, mas mais adiante. E ele jogou de H6 para G5. Eu joguei de C3 para B4.
Ele comeu de G5 para E7. Eu fui de E3 para F4. Ele veio de E7 para F6. Eu fui de F2 para E3. Parecia que ele estava bem, mas ele jogou errado. Ele tinha que ter entrado com a peça, mas ele resolveu trocar. Foi aí que ele perdeu. E um erro nesse jogo é fatal. Ele jogou de D6 para E5. Eu fui de B4 para D6. Ele comeu de E5 para G3. E eu fui de G1 para H2. Ele comeu de E7, C7 para E5, desculpe. E eu fui de H2 para D6. E ele jogou de B6 para C5, fazendo eu voltar. E eu comi de D6 para B4. Ele jogou de H4 para G3. Depois que ele jogou de H4 para G3, joguei de A5 para B6. Ele foi de G3, H2. E eu de B6 para A7. Ele jogou de F6 para G5. E foi de B4 para C5. Ele jogou de G5 para H4. Aí ele já tinha visto que a partida estava perdida para ele. E eu fui de A3 para B4. E ele jogou de H4 para G3. Tentando um empate. Eu joguei de C5 para B6. Ele foi de B8 para C7. Eu joguei de B6 para D8. Ele jogou de H2 para G1. E eu joguei de E3 para F4. Ele foi de G3 para E5. E eu joguei de B4 para C5. Ele comeu G1, B6. E eu fui de D8 para A5. E jogou de E5 para D4. E eu de A5 para D2. E final de partida. Uma partida muito bem jogada que no final ele errou e perdeu ela. E perdeu a partida.